Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Júlio e eu estávamos juntos há 10 anos, casados há 6. Eu estava com ele por toda a minha vida adulta. Nós namorávamos desde que eu tinha 17 anos e ele tinha 18. Eu sempre pensei que ele era minha alma gêmea, o homem com quem eu queria envelhecer. Acontece que eu estava errada. Fiquei arrasada quando descobri. Sim, Júlio estava ficando fora até mais tarde do que o normal, e suas explicações geralmente eram frágeis, na melhor das hipóteses. Eu não sou estúpida, eu tinha minhas suspeitas, mas acho que eu realmente não queria aceitar o fato de que meu marido estava saindo com outra mulher. Honestamente, eu poderia ter passado anos sem descobrir a verdade, mas Júlio ficou desleixado. Bem-vindo de volta, querida. Noite divertida com os rapazes depois do trabalho de novo? Aham. Júlio resmungou, passando por mim. Eu fiz o jantar, se você estiver com fome. Carne assada e arroz. Eu sei que é um dos seus pratos favoritos. Eu comi no bar, tá? Eu vou dormir. Ele murmurou, se firmando contra a parede antes de subir as escadas, cambaleando, meio tonto. O meu coração afundou. Noites como essas estavam se tornando cada vez mais frequentes. Eu amava meu marido. Tudo o que eu queria era passar um tempinho de qualidade com ele depois de um longo dia de trabalho. Mas ele não podia nem me dar alguns minutos. Olhei para ele enquanto ele subia pesadamente os degraus. Uma lágrima me escorrendo pela minha bochecha. Em um instante, qualquer tristeza que eu senti foi substituída por uma raiva ardente. Porque quando Júlio passou por baixo da luz do teto, eu vi o que parecia ser um chupão na lateral do seu pescoço. Um coquetel de emoções rodou dentro de mim. Desespero, ressentimento, traição. Todos eles me atingiram como uma tonelada de tijolos. Fiquei atordoada. Eu não sabia o que fazer. Quer dizer, quem saberia? O homem por quem eu tinha sido louca por todo esse tempo tinha me apunhalado pelas costas. Eu estava incrédula. Eu cambaleei até a cozinha, puxando uma cadeira antes que eu pudesse desmaiar. Eu olhei para o espaço, tentando entender o que eu tinha visto. Fiquei sentada por um longo tempo, imersa em pensamentos. Depois de um tempo, eu me senti entorpecida, como se toda a minha personalidade tivesse sido jogada no ralo, deixando nada além de uma casca vazia. Então, um pensamento passou pela minha mente. Eu estava enganada. Tinha que ser isso. Apenas um mero truque de luz. Era um corredor bem mal iluminado, afinal. Seja qual for o caso, eu tinha que saber. Subi as escadas na ponta dos pés, abandonando o meu jantar. Subi sorrateiramente para o nosso quarto, tão quieta quanto um rato assustado. Antes de abrir levemente a porta do quarto, Júlio estava dormindo profundamente. Eu não perdi tempo, corri pelo quarto, tomando cuidado para evitar qualquer tábua rangente do assoalho, e inspecionei o pescoço de Júlio. Seus roncos ficaram mais altos conforme me aproximei. Ele sempre teve um sono pesado. Eu xinguei quando o olhei mais de perto. Júlio estava dormindo de lado e eu não ia tentar virá-lo. Olhei ao redor, procurando por qualquer coisa que pudesse fornecer evidências concretas. Meus olhos caíram para a mesa de cabeceira. Bingo! Peguei o telefone de Júlio do carregador. Prendi a respiração enquanto pressionava seu polegar na tela para desbloqueá-lo. Eu sorri, sentindo uma onda de euforia ao atingir o meu objetivo. O quê? Eu congelei. Júlio abriu um pouco os olhos, grogue, enquanto minha mão pairava sobre ele. Meu sangue virou gelo e eu rezei com todas as minhas forças para que meu marido voltasse a dormir. Para o meu imenso choque,
Minhas preces foram atendidas. Júlio murmurou incoerentemente sob sua respiração antes de agarrar um punhado de cobertores e cochilar. Eu tinha escapado por um triz. Eu tinha que ser mais cuidadosa. A primeira coisa que fiz foi verificar as mensagens de Júlio. Imediatamente vi o nome de uma mulher que não reconheci. Meu coração se partiu quando li as mensagens. Olá, meu amor. A noite passada foi incrível. Vejo você de novo depois do trabalho hoje. E um emoji piscando. E a sua esposa? Ela não vai ficar desconfiada? Ela? Sem chance. Mesmo que ela descubra, ela não vai embora. Eu poderia matar um bebê na frente dela e ela ainda pensaria que eu sou um santo. Uma raiva profunda borbulhava dentro de mim. Júlio realmente pensava tão pouco assim de mim. Ele claramente me via como nada mais do que uma covarde codependente. Bem, eu ia mostrar pra ele. Eu tirei um print das evidências, rolando por dezenas de fotos nuas que eu não tinha tirado, e enviei tudo pro meu número. Eu deletei qualquer prova da minha espionagem, então recoloquei o telefone de Júlio no carregador. Eu saí do quarto, pegando minhas chaves enquanto saía. Eu estava na metade da sala de estar quando a percepção me atingiu. Eu não tinha para onde ir. Toda a minha família morava a 7 horas de distância. Era tarde demais para reservar um hotel decente, e eu realmente não queria arrastar nenhum dos meus amigos para o meu drama. Ainda não, pelo menos. Isso me deixou com uma opção. Eu tinha que dormir no sofá. Eu me joguei no sofá e suspirei. Eu não queria ter que confrontar isso, mas eu sabia o que tinha que fazer. De manhã, eu iria encontrar um advogado e começar o processo de divórcio. Só o pensamento foi o suficiente para me quebrar. Não importa o quanto eu tentasse, não conseguia mais segurar as lágrimas. Chorei como um bebê, soluçando silenciosamente em um travesseiro áspero pelo que devem ter sido horas. Meus olhos estavam inchados quando terminei. Não conseguia imaginar adormecer em um estado como aquele, mas devo ter adormecido em algum momento, porque a próxima coisa que me lembro é que a luz do sol estava inundando as persianas. Bom dia, querido. Como você... O resto da frase ficou presa na minha garganta. Isso mesmo. Júlio e eu estávamos prestes a terminar. Peguei meu telefone da mesa de centro com lágrimas ardendo nos cantos da minha visão. Abri as mensagens que enviei para mim mesma como prova de que as últimas 12 horas não tinham sido um pesadelo distorcido. Mas as mensagens desapareceram. Meus olhos se arregalaram enquanto eu olhava para a tela. Isso não podia estar certo. Elas estavam lá, claro como o dia na noite anterior. Algo não estava batendo. De repente, parei, me levantando. Aquilo era café da manhã? O aroma tentador de ovos e bacon flutuava do canto da cozinha. Minhas sobrancelhas franziram. Júlio nunca cozinhava. A minha respiração estava superficial enquanto eu me arrastava timidamente em direção à cozinha. A curiosidade me roía como um rato. Espiei apreensivamente pela esquina sem saber o que encontraria. Pro meu choque, lá estava o meu marido, cantarolando uma musiquinha enquanto virava panquecas na panela. Eu esfreguei os olhos. Eu estava vendo coisas. Certamente eu estava delirando por falta de sono. Tinha que ser isso. Então, Júlio se virou. Seus olhos azuis, gelados, travando nos meus. Bom dia, princesa. Espero que esteja com fome. Eu vi você dormindo no sofá e pensei que você não estivesse se sentindo bem, então decidi fazer uma refeição forte para ajudar você a melhorar. Meu coração palpitou. Esse era mesmo o meu marido? Parecia ele. Soava como ele também. Ainda assim, eu estava cansada. Sim, eu só tô me sentindo um pouco indisposta, só isso. Você tá se sentindo bem? Você tá agindo diferente? Eu nunca estive melhor. Honestamente, acho que realmente virei uma nova página. Ele disse, colocando um prato fumegante diante de mim. O velho Júlio está morto. De agora em diante, eu juro, eu vou ser o melhor marido que eu puder ser. Nossos olhares se conectaram e eu procurei respostas em sua expressão. Ele parecia genuíno. Se isso era uma atuação, era muito boa.
Obrigada, querido. Isso realmente me deixa feliz de ouvir. Júlio sorriu para mim, o calor do seu sorriso penetrando no meu coração. Fazia anos que ele não me olhava daquele jeito. Bom, acostume-se, porque eu vou manter a minha palavra. Eu te amo, Lídia. Eu queria ser desconfiada. Eu queria permanecer em silêncio. Eu queria manter a minha guarda alta, mas como eu poderia? Tudo o que eu precisava era de amor e atenção, e eu estava finalmente conseguindo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meu marido realmente se importava. Eu também te amo, Júlio, murmurei antes de começar a comer. Uma grande parte de mim ainda estava desconfiada do meu marido. O timing dele era bem conveniente, afinal, mas mesmo com todas as minhas dúvidas, Júlio estava, aparentemente, cumprindo a sua promessa. Ele me levou para sair, pagou para fazer minhas unhas, me comprou flores. Ele até começou a arcar com a maior parte das tarefas domésticas. Nem preciso dizer que fiquei impressionada. Se ele tivesse continuado assim, eu nunca teria suspeitado de nada. Mas uma noite, ele escorregou. Estávamos aconchegados no sofá, assistindo o show de Truman, quando perguntei. Agora, eu queria ter ficado de boca fechada. Ei, amor. Sim, meu amor. Júlio perguntou, seus olhos ainda grudados na tela. Se alguém próximo a você fosse um impostor, tipo uma réplica perfeita, exceto por algumas pequenas mudanças, você acha que notaria? Júlio ficou tenso, seus olhos arregalados enquanto ele lentamente se virava para me encarar. Um olhar vazio tomou conta da sua expressão. Um arrepio percorreu meu corpo quando ele olhou para mim daquele jeito. Ele estava começando a me assustar. Acho que sim. Por que você pergunta? A sua voz era monótona, pingando um toque de urgência. Eu não sabia como processar a sua mudança repentina de personalidade. É a premissa do filme que estamos assistindo. Observei, enquanto a cor voltava ao seu rosto, e ele relaxou, dando um suspiro de alívio. Eu ergui uma sobrancelha curiosa. Por que ele estava agindo tão estranho? Isso faz sentido. Ficamos ali sentados em um silêncio desconfortável, mudando nossa atenção de volta para a tela da TV. Depois de mais alguns momentos tensos, eu não aguentava mais. Eu preciso usar o banheiro e carregar o meu telefone, tá? Eu já volto. Não precisa pausar o filme pra mim. Júlio assentiu antes de sorrir pra mim. O sorriso dele. Os dentes dele sempre foram tão retos. Ok, garotinha. Volta logo. Eu não quero que seu lugar fique frio. Sim, claro. Eu praticamente corri escada acima, me trancando em nosso quarto. Eu me encostei na porta, tentando acalmar meu coração palpitante. O que estava acontecendo? Era só eu ou era algum comportamento realmente esquisito? De qualquer forma, eu precisava de um segundo para me acalmar. Eu estava com os olhos fechados, focando na minha respiração, quando ouvi. Meu telefone estava vibrando dentro do meu bolso. Eu o peguei rapidamente, olhando para a tela. Número desconhecido. Normalmente eu não atendo ligações de estranhos, mas algo me compeliu. Talvez tenha sido intuição, ou talvez eu só quisesse alguém para conversar além do meu marido. No final, aceitei a ligação. Alô? Lídia, você é Lídia, certo? É eu mesma. Olha, isso vai parecer loucura, mas eu preciso que você ouça o que eu tenho a dizer. Ok. De repente, pulei do meu lugar no chão e olhei para a porta trancada que me separava do corredor. Batidas fortes a sacudiram em sua moldura. Lídia? Lídia, com quem você tá falando? O pânico tomou conta de mim enquanto eu me esforçava para encontrar uma resposta. É a minha mãe. Pode voltar pra sala, já tô indo. Era ele, não era? Disse a pessoa do outro lado. Era meu marido sim, por que você pergunta? Sussurrei, colocando a maior distância possível entre mim e a porta. Lídia, eu preciso que você me escute. Você pode me prometer que vai escutar tudo. As batidas no lado oposto da sala ficaram ainda mais altas. Lídia, não dê ouvidos a ela. Ela é uma mentirosa de merda. O meu estômago começou a se revirar em nós. Como ele sabia? Tá, eu tô ouvindo. Quero ouvir o que você tem a dizer.
A mulher do outro lado da linha deu um suspiro audível de alívio. Ok, o meu nome é Adelaide. E o Júlio e eu estamos nos vendo há cerca de 9 meses. Aquele homem da sua casa não é o seu marido. O meu sangue gelou e comecei a tremer. Não, isso não podia ser verdade. Com uma voz trêmula, fiz a pergunta que me assombrará até a morte. E como eu sei que você está dizendo a verdade? Houve uma longa pausa, as pancadas do lado de fora da minha porta alcançando um crescendo nauseante. Quando Adelaide respondeu, eu soube sem sombra de dúvida que estava em sério perigo. Lídia, o Júlio tá morando comigo há um mês. Ele tá bem na minha frente, agora. A porta explodiu com um estrondo ensurdecedor. Eu cambaleei para trás, meu coração disparado enquanto pedaços de madeira voavam pelo quarto do motel. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui segurar a cadeira que tentei usar como barricada improvisada. Não adiantou nada. E então, ele entrou. Mas não foi o ataque que eu esperava. Foi um pedido. Lídia, por favor, só me escuta. A voz era trêmula, quase desesperada. E por um instante, apenas por um segundo, o medo que me consumia vacilou diante da confusão. Eu fiquei ali, congelada. Ele levantou as mãos como quem tenta acalmar um animal selvagem. Eu não quero te machucar. Eu tô tentando te proteger. Juro pela minha vida. Ele parecia descontrolado. A minha cabeça girava. Nada fazia sentido. Meu cérebro dizia pra correr, mas meu corpo, teimoso, ficou. Tem algo em mim. Ele tá vindo atrás de você. Por favor, Lídia, você precisa confiar em mim. Confiar? Como eu podia confiar num monstro que lambeu a minha janela como um lunático, que copiou o meu marido e fingiu ser algo que não é? Mesmo assim, o desespero genuíno nos olhos dele me prendeu. E foi então que ele deixou escapar. Você não é quem você pensa que é. A minha garganta secou. Eu ia perguntar, eu ia exigir explicações, mas foi nesse momento que vi luzes no estacionamento, faróis cortando a noite, um vulto emergindo. Eu reconheceria aquela figura em qualquer lugar, mas agora algo estava terrivelmente errado. O verdadeiro Júlio tinha chegado. O homem que saiu da caminhonete parecia errado. Pele acinzentada como papel mofado, olhos tão fundos que pareciam buracos negros, como se alguma coisa tivesse sugado a alma pelos seus poros. Os ombros dele estavam curvados de um jeito estranho, como se os ossos estivessem deslocados por dentro da pele. A boca tremia, como se palavras odiosas tentassem escapar e não conseguissem. Ele olhou para mim. Não, ele olhou para nós e avançou. Sai da frente. A gente tem que consertar esse erro. A cópia se posicionou entre mim e ele, braços abertos, como se fosse um escudo humano. Você não vai tocar nela. O verdadeiro Júlio soltou uma risada, mas era um som vazio, cavernoso, que gelava até os ossos. Não era a risada que eu estava acostumada. Olha, não gasto o meu tempo, tampouco o seu tempo. Eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias. Ela não é real. É só uma sombra, uma cópia de algo que eu perdi. E você é ainda pior. É um reflexo de mim mesmo. As palavras cortaram como navalha. Eu me sentia como se estivesse afundando em areia movediça. Eu era uma sombra? Eu era um erro? A minha voz saiu num sussurro quebrado. O que você quer dizer? O original se virou para mim e pela primeira vez vi algo no olhar dele. Ódio puro. Olha, é hora de a gente parar com esse teatrinho. Eu matei a mulher que você imita. Matei ela com as minhas próprias mãos. E quando eu me dei conta do que tinha feito, eu tentei trazer ela de volta. Ou pelo menos o que sobrou dela. A parte que ainda me amava, me respeitava. O chão sob os meus pés parecia prestes a desabar. Você, Lídia, você é só a merda de um ritual que deu errado. Uma boneca feita de memórias e desespero. E eu posso te ajudar a pôr um fim nisso. As palavras dele me
perfuraram como estilhaços. Eu tropecei para trás, querendo gritar, mas não havia som. Só o terror pulsando nas minhas veias. A cópia segurou a minha mão, me puxando da beira do colapso. Não, você não é. Nós não somos. Corre! Eu nem pensei, apenas obedeci. Saímos pela porta dos fundos do motel, correndo como se o inferno inteiro estivesse atrás de nós. E talvez estivesse. A mata próxima engoliu a gente na escuridão. Galhos arranhavam meu rosto, raízes ameaçavam me derrubar a cada passo, mas eu não parava. Eu não podia parar. O barulho dos nossos passos era misturado ao som da respiração pesada e dos grunhidos do monstro que um dia eu tinha chamado de meu marido. Foi só depois de muito tempo, ou talvez apenas minutos que pareceram séculos, que paramos escondidos atrás de um velho carvalho. Eu me abaixei, as mãos nos joelhos, tentando não vomitar de pânico. A cópia, e eu nem sei mais se devo chamá-lo assim, se ajoelhou ao meu lado. Havia sangue escorrendo de um corte em sua testa. Escuta, eu preciso que você saiba de tudo. Eu mal conseguia falar, mas balancei a cabeça. Ele continuou com uma dor antiga na voz. Não sei. O Júlio original, o primeiro como preferi, ele amava a verdadeira Lídia. Mas ele era possessivo, doente. Ele não é nada como eu. Quando ela tentou ir embora, ele perdeu o controle. As imagens se formavam na minha cabeça. O meu grito, o grito dela, o impacto, o silêncio. Eu ainda tenho, não sei, restos das memórias. Eu sinto muito. Quando ele se deu conta do que tinha feito, ficou desesperado. Usou um ritual antigo, proibido, para trazer ela de volta, para que voltasse como era antes. Ela voltou, mas ele também. Você e eu. As minhas lágrimas caíam silenciosas. Você foi feita para ser perfeita, para amar sem questionar, para ficar mesmo quando fosse traída. Um reflexo de tudo que ele achava que queria, mas você é mais que isso, Lídia, eu sei. O vazio dentro de mim se expandiu. Eu não sou real. Eu não era ninguém. Nunca tinha sido. Não, você é real para mim. Você sente, sofre, como eu. Você é mais real do que ele jamais foi. Talvez nós sejamos as únicas coisas reais que existem. As únicas duas pessoas que realmente vieram ao mundo com propósito. Não que a gente seja obrigado a cumprir. As palavras dele eram gentis, mas não conseguia absorvê-las. Eu era só uma criação. Seguimos em fuga. Antes que eu pudesse desabar completamente, passos quebrando galhos soaram pela mata. Eu me preparei para correr de novo, mas era uma voz que me chamou. Lídia, sou eu, não corre! Era Adelaide. Saímos de trás da árvore e ali estava ela, suja, com algumas manchas de sangue, mas viva. Ela correu até nós, respirando pesado. Eu segui vocês. Eu acho que eu posso ajudar. Ela olhou para a cópia de Júlio com uma expressão de desgosto. Eu li as anotações que o Júlio escondeu. Eu sei o que vocês são. Eu sinto muito. Eu abri a boca, mas nada saiu. Lídia, se você quiser ser livre, realmente livre, nós precisamos acabar com os dois. É o único jeito. Eu olhei para a cópia de Júlio. Ele já sabia. Seu rosto era uma máscara de tristeza resignada. Enquanto vocês existirem, você vai ser sempre prisioneira do que te criou. Ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Eu engoli em seco, dividida entre o medo e a lealdade que, de alguma forma, eu sentia por ele. Olha, se for isso o que você quer, eu não vou lutar, ele disse. Eu sei o que você sente por mim. E, como você, eu também não posso controlar. Por você não. Por ele. Lídia, não. Você sabe. Você sabe que, no fundo, nós não somos iguais. Eu sei o que é se sentir completamente apaixonado. Sentir que a sua existência não é nada sem alguém. E eu
sou assim porque você é. A gente pode gastar o resto das nossas vidas tentando desvendar o que a gente sente, ou a gente pode só viver. O mundo girava ao meu redor. Nenhuma escolha parecia certa, nenhuma escolha parecia minha. E era só o começo. O plano era simples. Simples, cruel e errado. Eu deveria morrer, o Júlio Cópia também. E com isso, restando apenas a esperança de que algo de nós ainda existisse fora de nós, todo o ciclo seria quebrado. Enquanto seguíamos pela estrada deserta em direção ao antigo galpão, onde o verdadeiro Júlio nos esperava, a atmosfera dentro da caminhonete emprestada era densa, sufocante. O cheiro de ferrugem e terra molhada invadia minhas narinas, mas era o silêncio que mais me torturava. Até que ele foi quebrado. Você tá com medo? Eu demorei a responder. Tô. Medo de morrer, medo de viver, sei lá, medo de tudo. Ele soltou um riso fraco, mais triste do que alegre. Você não merece isso. Eu mereço, admito, mas você não merece. Não, Júlio. Você tem razão, você não é ele. E eu não sou ela. Eu não quero uma vida pela metade. Eu só espero que esse pesadelo acabe. Eu também, mas mais do que medo, sabe? Eu tenho orgulho. Eu virei a cabeça, encarando o seu perfil iluminado pela luz pálida da lua. Orgulho do quê? Ele sorriu de lado, mas havia lágrimas nos olhos dele. De quem você é, de quem a gente é. Não importa de onde a gente veio, Lídia. Não importa se alguém nos desenhou num ritual macabro. Eu sei o que eu sinto. Eu amo você. E você me ama, não ama? Eu nunca faria isso com você. Eu não sei como ele foi capaz. Se ele tentou fazer uma versão perfeita de você, conseguiu. Porque pra mim você é real. E você faz eu me sentir real também. As minhas mãos tremiam no colo. É como se você, só a sua existência, ter você por perto, aquietasse alguma coisa terrível dentro de mim. Agora, eu sabia bem do que ele estava falando. As minhas mãos tremiam no colo. Mas, e se eu existo só porque alguém quis que eu existisse assim? E se tudo que eu sinto é só uma programação? Então, que seja. Se o amor que eu sinto é programado, eu ainda sinto. Se a dor é programada, eu ainda sofro. E se a esperança for programada, eu não ligo. Eu só espero. Eu fechei os olhos, deixando as lágrimas rolarem silenciosamente. O que ele fez tá feito, mas você é a única Lídia que existe pra mim. A construção abandonada surgiu diante de nós como um monstro adormecido, suas janelas como olhos vazios. A caminhonete avançou lentamente pelo chão de terra batida, os pneus esmagando pedras soltas. Descemos em silêncio. O ar cheirava a fumaça e alguma coisa mais antiga, mais errada. E então, eu vi. No centro da sala, sem teto, iluminado por tochas improvisadas, o ritual estava montado. Mas não era como eu esperava. Não era um círculo de sal ou símbolos comuns. Era um altar grotesco feito de espelhos quebrados, fios de cabelo trançados em padrões geométricos, dentes espalhados em linhas concêntricas. No meio, um espantalho grotesco usando roupas que eu reconheci. O meu vestido de noiva, agora podre, sujo. Sobre tudo isso, pendurada por ganchos, uma fotografia que parecia viva. Uma imagem minha, chorando. O meu estômago revirou. Do outro lado do altar, ele esperava. O Júlio original. O Deus sentado no trono do meu inferno. Não mais disfarçado. Agora uma coisa seca, torta, como uma casca de ser humano, mas com olhos brilhando de esperança distorcida. Como se a existência de uma cópia sugasse sua identidade aos poucos e ele estivesse desesperado. Quando nos viu, ele sorriu. Ah, finalmente. Ele deu um passo à frente. A voz um sussurro áspero. Eu vou
corrigir tudo. Eu vou desfazer essa aberração. E da sua morte, Lídia. Da sua morte vai nascer a Lídia perfeita, eu prometo. A Lídia que nunca vai me desafiar, nunca vai me deixar. Como a gente sempre quis, não é? Meus joelhos falharam. Eu olhei para o Júlio Cópia e ele apenas assentiu. Sem palavras. Como se dissesse, seja o que for que você decidir, eu estou com você. O que supostamente era o original caminhou até o altar, estendendo uma faca negra, cintilante à luz das tochas. Apontou para mim. Você tem que fazer. Pode começar por ele. Eu dei um passo, depois outro. Cada célula do meu corpo gritava para correr, mas eu continuei. Até que estive a poucos metros dele. Eu vi o brilho da faca, vi o suor frio na testa dele, vi o prazer cruel dançando em seus olhos mortos. E então eu vi o reflexo de mim mesmo no espelho quebrado aos seus pés. E percebi, eu decidia quem eu era, não ele. Não um ritual, não destino, seja lá o que fosse. Eu era a Lídia, porque eu sentia ser a Lídia. E naquele instante, eu tomei a minha decisão. Eu ergui a faca, pronta para matar o Júlio. E então, avancei. Num movimento seco e brutal, deslizei a lâmina sem hesitar, abrindo o seu pescoço. Seus olhos se arregalaram, cheios de confusão, cheios da sensação de traição. Você não faz ideia do que... Ele tombou de joelhos, o sangue escuro vazando da ferida, misturando-se à terra no chão. Com um último suspiro, ele desmoronou. Um corpo seco e triste, uma cópia mal feita do que deveria ser. O silêncio foi quebrado por um grito furioso. Adelaide. Ela correu na minha direção como uma sombra enlouquecida, lágrimas de ódio e desespero escorrendo pelo rosto. Sua desgraçada, você matou ele! Você matou o meu amor! Ela me golpeou, me empurrando para trás. Ela pegou a faca ainda ensanguentada com as próprias mãos e vi a lâmina vindo em minha direção. Mas não me atingiu. Um baque surdo ecoou. Quando abri os olhos, vi o Júlio Cópia. Não havia mais cópia. Aquele era o meu Júlio, agarrando Adelaide pelas costas, afastando-a de mim. A faca caiu das mãos dela. Ela se virou tentando lutar, mas era tarde. Com um movimento rápido e doloroso, ele enfiou a faca em seu peito. Ouvi o barulho de ossos quebrando e o cabo enrijecendo contra o corpo dela. Nenhuma força conseguiria tirar a faca dali. Um golpe limpo, preciso, sem ódio ou ressentimento. Adelaide caiu de joelhos, mas não gritou. Ao invés disso, sorriu. Sorriu para ele. Seus olhos, tão cheios de fúria segundos antes, agora transbordavam ternura, como quem aceita um destino terrível. Ela ergueu a mão ensanguentada e acariciou o rosto de Júlio. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Eu morreria mais 1000 vezes por você. Seus dedos deslizaram da bochecha dele e caíram, inertes. Adelaide morreu sorrindo, morrendo com a imagem de quem amava diante dos olhos. Ficamos ali, paralisados, cercados pela destruição que deixamos para trás. O altar derretia em cinzas. O vento uivava através das janelas quebradas e a noite parecia imensa. Júlio se ajoelhou ao meu lado, ferido, sujo, quebrado, assim como eu. Eu toquei o rosto dele, sentindo a vida quente pulsando sob a pele. Não mais com medo. Não havia mais nenhum monstro ali. Ele fechou os olhos, inclinando-se contra minha mão. E agora? Eu sorri, com lágrimas rolando pelas bochechas. Agora a gente vive, como deveria ser desde o início. Lembra? Deixamos para trás o galpão, deixamos para trás os corpos, os rituais, as mentiras. Pegamos a estrada sem destino certo. Apenas 2 erros, ou 2 milagres. 2 almas tentando encontrar um lugar no mundo. A madrugada engoliu a caminhonete enquanto eu olhava meu reflexo no retrovisor. Eu sorri para mim mesma.
Um sorriso verdadeiro pela primeira vez. Porque, pela primeira vez, eu sabia quem eu era. Adelaide, se esse não é o meu marido, então quem é? Tentei manter a calma, pensar racionalmente, mas Adelaide deve ter percebido o medo na minha voz. Olha, eu não sei, mas tente sair de casa se puder. Eu vou te mandar o meu endereço e te explico tudo pessoalmente. Preciso desligar agora, me desculpa. Lídia, abre essa droga dessa porta. Eu juro que se eu tiver que arrombar essa porcaria, eu vou. Aquelas palavras me deram um calafrio. Em 10 anos que conhecia o Júlio, ele só tinha gritado comigo umas poucas vezes e nenhuma delas foi tão ameaçadora quanto essa. Eu fiquei ali, meio paralisada, mas um chute forte do outro lado da porta foi o bastante para me fazer agir. Peguei minhas chaves no criado mudo e corri para a janela que dava para o gramado da frente. Destranquei apressada e comecei a puxar. Anda, seu trambolho, abre logo! Eu murmurei, sentindo uma descarga de adrenalina me ajudar. Com um último puxão, a janela finalmente cedeu, e não foi um segundo antes do tempo. A porta começou a rachar e se partir. Mais algumas pancadas, e ela não aguentaria. Eu não tinha tempo a perder. Arrebentei a tela protetora e a vi cair no telhado abaixo. Respirei fundo antes de me erguer pela janela. Eu já tinha uma perna do lado de fora quando aconteceu. Quem quer que fosse, ou o que quer que fosse, que estava fingindo ser meu marido, finalmente entrou. Meus olhos se arregalaram quando ele correu na minha direção. Lídia, não faz isso, eu posso explicar. Eu não queria ouvir o que ele tinha a dizer. Talvez tenha sido burrice minha. Talvez eu devesse ter ficado e tentado entender a situação. Mas, naquele momento, as palavras da Adelaide não paravam de ecoar na minha cabeça. Agora, só me resta rezar para ter tomado a decisão certa. Terminei de me espremer pela janela e deslizei pelo telhado, desesperada para fugir. Soltei um grito quando senti unhas roçarem meu braço. Meu coração pulsava como um martelo enquanto eu caía na grama. De alguma forma, levantei sem ferimentos graves, só uns arranhões, e corri para o quarto. Abri a porta num tranco, me joguei para dentro e enfiei a chave na ignição antes de arrancar da garagem. Olhei rapidamente para cima. O sósia do Júlio estava parado na janela, me encarando com fúria. Um sentimento devastador de medo tomou conta de mim quando nossos olhos se cruzaram. Era isso o que mais me aterrorizava. Os olhos dele. Eles estavam cheios de raiva, mas algo neles parecia errado. Na verdade, o rosto inteiro parecia fora do lugar, como se ele tentasse demonstrar uma emoção intensa, mas não soubesse direito como fazê-lo. Isso destruiu qualquer hesitação que eu ainda tinha em fugir. Engatei a marcha ré e pisei fundo no acelerador. Ainda dei uma última olhada para trás, já na rua, e meu estômago deu um nó quando fiz isso. A janela estava vazia. Passei o caminho todo até a casa de Adelaide num estado de nervos absoluto. Uma mistura de confusão, ressentimento e medo me invadia conforme eu digeria toda aquela situação. Então, era verdade que o Júlio tinha mesmo me traído. E, além disso, estava me deixando para ficar com a amante. Era informação demais para processar. Acelerei pelas ruas desertas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como isso foi acontecer? Por que comigo? Por que eu não podia ter problemas normais de casal, tipo deixar o leite fora da geladeira ou discutir sobre quem lava a louça? Eu não pedi nada disso. Não era justo. Felizmente, não tive muito tempo para pensar nisso. Por causa da minha direção maluca, cheguei ao lugar onde Adelaide estava, se é que dá para chamar aquilo de lugar. Em 10 minutos cravados, estacionei na calçada e desci. Andei até a porta, olhando meio pasma para aquele barraco caindo aos pedaços. A casa era minúscula comparada à nossa. A tinta amarela descascava, as venezianas estavam quase caindo e garrafas vazias de cerveja espalhadas pelo gramado da frente. Confesso que senti um lampejo de satisfação ao ver aquilo.
Respirei fundo enquanto me aproximava da porta. Eu realmente ia seguir com aquilo? Como eu podia ter certeza de que a Adelaide estava falando a verdade? Talvez eu nem devesse ter vindo. Antes que eu pudesse pensar melhor, a porta se abriu. Uma jovem, pelo menos uns 5 anos mais nova do que eu, apareceu no batente. Por mais que me doa admitir, ela era linda. Cabelos loiros e compridos iam até a cintura e olhos azuis como o mar me encaravam. Um contraste gritante em relação a mim. Lydia, entra, eu dei um tapa forte na cara da Adelaide, deixando uma marca vermelha no seu rosto. Ah, desculpa, eu só... Ela balançou a cabeça, encarando os próprios pés. Não, tudo bem, eu acho que essa eu mereci. Entra, temos muito que conversar. Eu fiz o que ela disse. Por dentro, a casa não era muito melhor do que por fora. Restos de comida e pizza estavam espalhados pelo chão. O carpete tinha manchas de sabe-se lá o que e o lugar inteiro cheirava a cigarro. Tive que me segurar para não vomitar. A Adelaide correu até o sofá, jogando de lado uns salgadinhos velhos que estavam num dos assentos. Ah, desculpa a bagunça. Se quiser, pode se sentar. Um olhar para o sofá, cheio de crostas de comida, foi o suficiente para eu decidir. Ah, valeu, mas acho que eu prefiro ficar em pé. Ah, você quem sabe. Ela deu de ombros, se sentando. Acho que devo explicações, né? Aham, pode apostar que sim. A Adelaide voltou a encarar o chão antes de erguer os olhos para mim. Olha, eu sinto muito pelo Júlio. Eu não vou ficar aqui tentando dar desculpa esfarrapada. Eu sei que eu fui errada. Eu cruzei os braços. Não, você não tá errada. Ele tá aqui agora? A culpa também é sua, claro, mas é dele que eu tô com mais raiva. Não, ele foi pro bar. Disse que precisava beber. Lydia, eu sinto muito de verdade. Sei que não posso consertar isso, mas... Eu levantei a mão para interrompê-la. Por mais que eu queira te xingar e ouvir as suas desculpas a noite toda, não foi por isso que eu vim. Eu tenho problemas maiores para resolver. Como você soube dessa coisa que tomou o lugar do Júlio? Adelaide mordeu o lábio, enrolando uns fios de cabelo no dedo. Então, hoje à noite, eu fui com o Júlio buscar umas coisas dele na sua casa. Ele disse que você costumava tomar banho nesse horário, então ia entrar e sair sem você perceber. Só que aquela coisa, seja lá o que for, encontrou ele na porta antes de entrar. Eu vi os dois discutindo e o Júlio voltou pro carro, pálido feito papel. Ele me deixou aqui sem dizer nada. Depois de ver aquilo, percebi que precisava te avisar. Fiz o Júlio me passar seu telefone e liguei assim que cheguei. Eu assenti, absorvendo o que ela disse. Isso faz sentido. Eu tava me perguntando como você conseguiu meu contato, mas ainda tenho muitas dúvidas. O que é essa coisa e como ele conseguiu substituir o meu marido? Tipo, até a caminhonete que ele usa é igual a dele. Como isso é possível? Adelaide franziu os lábios. Eu não sei. Eu gostaria de ter mais respostas, mas... Lydia, me escuta. Seja lá o que for, eu não acho que tenha boas intenções. Olha isso, vai provar que eu tô sendo sincera. Ela disse, pegando o celular para me mostrar um vídeo. Me aproximei para ver melhor. O vídeo mostrava Júlio de pé na nossa varanda, conversando com ele mesmo. Logo notei que quem estava de frente para a câmera era o impostor. Era perfeito demais. Todos os traços eram muito lisos. Não acredito que não notei isso antes. Quanto mais eu assistia, mais angustiada eu ficava. Conforme a conversa avançava, dava para ver que o Júlio de verdade ficava mais e mais irritado. Não havia áudio, mas a raiva dele era visível, mesmo de costas. Até que aconteceu. O rosto do impostor começou a se retorcer e se deformar de formas nada naturais, como se alguém estivesse mexendo em argila com mãos invisíveis. E aí o vídeo acaba. Aquilo me perturbou num nível profundo. Meu estômago revirou e minha cabeça girou. Eu achei que fosse vomitar. Por isso eu tive que te avisar. Eu não podia ficar parada sabendo que esse monstro poderia te machucar. Batidas altas na porta de entrada interromperam Adelaide. Lydia, você tá aí dentro? Eu só quero conversar. Trocamos um olhar apavorado. Não era possível que ele tivesse me seguido até ali.
vem comigo, eu vou te tirar pelos fundos. Você estacionou na rua, não é? Sussurrou Adelaide, levantando-se de um pulo. Sim, mas como eu vou contornar ele? Se eu sair correndo, ele não vai me... Sim, mas como eu vou contornar ele? Se eu sair correndo, ele não vai conseguir me alcançar? Os olhos de Adelaide se cravaram nos meus, cheios de determinação. Eu vou distrair ele. É o mínimo que eu posso fazer. Boa sorte, ela disse, me empurrando para o quintal. A porta se fechou antes que eu pudesse agradecer. Fechei os olhos, respirei fundo e, sem me dar tempo para surtar, corri para o meu carro. Apertei as chaves com força enquanto corria, o mundo ao meu redor virando um borrão de cores. Eu nem olhei em direção à varanda, só queria sair dali viva. Eu estava a centímetros do carro, quase lá. Mas então, ouvi. Lydia, por que você está fugindo? Poxa, não fica assim. As minhas mãos tremiam ao tentar encaixar a chave e me jogar dentro do carro. O outro Júlio correu na minha direção numa velocidade sobre-humana. Atrás dele, a porta da casa estava escancarada e a Adelaide tinha sumido. O desespero bateu. Eu virei a ignição, pisei no acelerador e os pneus cantaram enquanto eu saía dali. Olhei pelo retrovisor e quase tive um ataque. O falso Júlio estava parado, debaixo de um poste de luz. Não sei se foi meu nervosismo ou a iluminação ruim, mas, por um instante, tive certeza de que ele estava sorrindo. Eu entrei em pânico, as lágrimas escorrendo de novo enquanto acelerava. Só parei quando achei que tinha colocado uma boa distância entre mim e aquele impostor. Então, estacionei num posto de gasolina. Eu estava perdida, confusa. O que diabos tinha acabado de acontecer? Por que essa coisa queria tanto me encontrar? E a Adelaide, o que ele fez com ela? Sinceramente, eu nem queria saber a resposta. Respirei fundo para tentar acalmar o coração. Vai dar tudo certo, é só manter a calma e pensar no plano. Logo isso vai acabar, murmurei, me encarando no espelho retrovisor. Eu não acreditava realmente nisso, mas precisava fazer alguma coisa. Não podia ficar ali parada, chorando, à mercê daquele monstro. Precisava pensar. Então, fiz a única coisa que me veio à mente. Saí do carro e paguei a gasolina. Fiquei atento enquanto o bico entrava no tanque. O posto estava meio deserto, exceto pelo frentista. Meu pé batia no chão, impaciente, enquanto o marcador de combustível subia devagar. O coração disparava de medo, esperando que a caminhonete vermelha aparecesse a qualquer momento. Mas não apareceu. Suspirei aliviada e dei partida no carro. Dei uma olhada rápida para o frentista, que agora falava no celular. E ele estava sorrindo para mim? Não quis ficar para descobrir o que ele pretendia. Voltei para o carro e segui a estrada. Eu não sabia para onde ir. Só sabia que precisava ficar longe do sósia do meu marido. Quando finalmente estava na estrada aberta e a adrenalina baixou, foi que a ficha caiu. Tudo. A traição, as mentiras, a enganação, tudo veio de uma vez, como uma onda gigante. O que mais doía era ter sido iludida por uma falsa sensação de segurança. Eu me deixei acreditar que o Júlio tinha mudado, que ele tinha se tornado outra pessoa sem motivo algum. Só de pensar que todo aquele amor, esse tempo todo, nem era real. Aquilo partiu o meu coração de novo. Não tenho vergonha de dizer que chorei. Chorei sem parar enquanto dirigia por estradas quase vazias. Eu não queria estar fugindo de alguma criatura desconhecida. Queria voltar para casa e tomar um banho quente. Mas eu sabia que não podia. Dirigi por mais ou menos 3 horas e meia até o combustível começar a acabar de novo. Saí na primeira saída que encontrei. A essa altura, a adrenalina já tinha ido embora e eu estava morrendo de sono. Foi assim que cheguei a um motel velho, caindo aos pedaços no meio do nada. A placa vermelha e azul piscava enquanto eu entrava no estacionamento. Uma ótima amostra da qualidade do quarto que eu ia pegar. Respirei fundo e olhei meu reflexo no espelho. Vamos lá, Lydia. Você consegue. Eu murmurei, saindo do carro. Meus olhos vasculhavam cada canto enquanto eu ia pegar a chave.
Minha BMW parecia completamente deslocada no meio daqueles carros velhos e enferrujados. Acelerei o passo, sentindo o coração disparar. Uma sineta tocou quando abri a porta da recepção. Um garoto de cabelo preto e oleoso estava atrás do balcão lendo uma revista Playboy. Nem me olhou quando me aproximei. Oi, eu posso alugar um quarto? Ele levantou o olhar de má vontade e suspirou. Pode sim, 50 conto. Eu revirei a carteira atrás do dinheiro. R$50 por noite naquele muquifo? Era um roubo. Joguei as notas no balcão, agradecendo por não ter que usar o meu cartão, correndo o risco de ter os dados clonados. O garoto, cujo crachá dizia Sérgio, me entregou a chave do quarto 12 e enfiou o dinheiro no bolso. Valeu, ele disse, lançando um olhar de reprovação enquanto pegava a chave. Ele apenas deu um aceno de leve e voltou para a revista. Quase corri até o quarto 12, enfiei a chave na fechadura e empurrei a porta. No instante em que fui fechá-la, algo chamou a minha atenção. Faróis. Deixei a porta entreaberta só o bastante para espiar. Pode parecer besteira, mas eu precisava ter certeza de que não estava sendo paranoica, sem chance de ser. Mas era. A caminhonete do Júlio entrou no estacionamento. Não tinha como confundir. A pintura vermelha desbotada, o amassado na porta do motorista, a trinca enorme no para-brisa, tudo igualzinho. Tranquei a porta sentindo a cabeça girar. Como isso era possível? Eu estava tão longe de casa, como ele me achou de novo? Então, a ficha caiu como um balde de água fria. Que estupidez a minha. A resposta era simples. Peguei o celular e lá estava. Eu e o Júlio compartilhávamos a localização sempre. Com tudo o que aconteceu, eu nem pensei em desativar. Mesmo sabendo que era tarde demais, desliguei a função de localização. Me deu enjoo ao guardar o celular de volta no bolso. Quão precisa era essa merda? Será que ele já sabia em qual quarto eu estava? A curiosidade mórbida falou mais alto. Eu precisava ver. Com a mão tremendo, afastei a cortina só um pouquinho. E no segundo em que olhei, as lágrimas voltaram a brotar e meu sangue gelou. O impostor do Júlio estava parado, encarando diretamente a minha janela. Os olhos estavam arregalados e insanos. O sorriso era estranho, grande demais para o rosto dele. Eu não conseguia me mexer. Paralisei de medo. O falso Júlio se aproximou do vidro e parou por um instante. O silêncio era tão absoluto que eu só ouvia o sangue pulsando nos meus ouvidos. Então, ele agiu. A língua saiu para fora da boca e ele a prensou contra o vidro, fazendo um barulho úmido. Arrastou a língua para cima, sem desviar os olhos inumanos dos meus. Eu te achei. É hora de parar de fugir e me deixar entrar. O sorriso sumiu, e ele cerrou os dentes ao dizer isso. Isso bastou para me tirar do transe. Soltei a cortina e recuei, quase tropeçando numa mesinha. É onde eu estou agora, escrevendo isso, apoiada na mesa. Eu acho que eu tô perdida. É questão de tempo até ele arrombar essa porta. Eu liguei para a recepção, mas ninguém atende. Chamei a polícia também, mas aqui no fim do mundo a resposta é demorada. Provavelmente essa vai ser a minha última mensagem. Se a polícia não chegar a tempo, não sei o que ele vai fazer comigo. Meus dedos tremem enquanto eu digito. Ele tá chutando a porta e ela não vai aguentar por muito tempo. Para quem estiver ouvindo isso, por favor, me escuta. Se notar uma mudança repentina na personalidade de alguém que você ama, não ignore, porque pode ser essa coisa usando o rosto dela.